Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to me, you broken one, and I will give. Amém. Lutero, na sua primeira tese, ele diz que a vida do cristão é continuamente arrependimento. Ora, se nós, e essa foi a grande doutrina que fez explodir a reforma, somos justificados pela fé e toda a nossa culpa é colocada em Cristo e toda a justiça dele colocada sobre nós. Porque Lutero diria que a vida do cristão é arrependimento constante. No Salmo 51, um salmo famoso, diz assim: ao regente do coral, salmo de Davi, na ocasião que o profeta Natã foi vê-lo depois de ele ter tido relações sexuais com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões, segundo tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que tu sejas justificado em tuas palavras e irrepreensível em teu julgamento. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, que se regozijem os ossos que tu esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito correto. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restituí-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto. Então eu ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Livra-me do crime, do homicídio, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua cantará em alta voz tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor, pois não terás prazer em sacrifícios, do contrário, eu te ofereceria. E não te agradarás de holocausto. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Ó Deus, tu não desprezarás. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o altar. A maior necessidade que nós temos é de um coração contrito e quebrantado. Isso está no centro da oração de Davi. Diz que Deus nunca despreza isso, porque só Deus pode produzir isso.
Esse salmo se concentra exatamente em como está quebrantado, contrito, sentindo a culpa do pecado, sentindo a malignidade e o tamanho do crime que o pecado é, de uma forma que honre Deus. Muitas pessoas, quando estão tristes por causa do seu pecado, quebradas, ou o que nós podemos chamar de certa forma, entre aspas, de contrição, elas estão só com autocomiseração. Elas querem que as pessoas sintam pena delas, e elas sempre estão reclamando que não foram tratadas com muito amor quando elas pecaram e caíram e são fracos, foram fracas. Aqui há um padrão intencional, não é? O que faz uma pessoa cristã não é jamais sentir quebrantamento, não é jamais sentir profunda tristeza por causa do pecado. Lutero estava dizendo lá na sua tese que quando Jesus disse para nós nos arrependermos, ele quis dizer que toda a nossa vida deve ser arrependimento. Então você vê o contrário. Ser cristão não é jamais estar quebrado, como Davi está quebrado aqui, ou nunca pecar, ou se sentir mal, profundamente mal, por causa disso. O que faz de uma pessoa um cristão é o seu relacionamento com Jesus Cristo, ou seja, é ela estar em Cristo, sendo colocada nele pelo Pai, e essa comunhão que molda a maneira de pensar o nosso pecado e sentir acerca do quebrantamento, da culpa que o pecado traz. Então o Salmo era o inário da igreja primitiva, eram os seus cânticos. Nós sabemos que ele foi planejado por Deus para despertar em nós, não só o conhecimento profundo de Deus, mas para despertar, exprimir e moldar os nossos pensamentos, mas não só isso, mas nossos sentimentos, ou seja, os sentimentos dos filhos de Deus, os sentimentos dos redimidos pelo sangue de Cristo. Eu sei que é muito comum hoje, porque nós diminuímos, mesmo no mundo reformado, diminui a ser cristão a uma aceitação intelectual. Jesus morreu na cruz, eu levantei minha mão, faz uma oração, e é óbvio que como isso não está relacionado ao chamado de Deus, de fato, o homem continua com o coração igual, e aí é óbvio que desse coração não brota sentimentos que Jonathan chama de afeições santas, que são próprias do novo coração. Então a gente inventa que o amor a Deus e que a vida para Deus, ela não é sentimentos, ela é só fazer o que é certo. Mas a Bíblia o tempo todo diz o contrário disso. A Bíblia diz: olha, esse povo me louva com os lábios, estão fazendo certo, estão cantando a letra certa, mas o coração deles está longe de mim. Eles não me amam, eu não sou o deleite deles, eu não sou o prazer deles, eles não veem em mim uma delícia tão grande que é melhor do que a vida. Portanto, isso é inútil. A Bíblia nunca diz Deus ama aquele que dá com alegria. Se é o ato de dar dinheiro para sustentar a obra de Deus é um dever duro, essa pessoa não está ganhando nada. Ela realmente, se gastasse o seu dinheiro, sei lá, com mais porcaria, era melhor. Porque Deus está sempre olhando para o coração, o doador marcado, é o doador alegre, ele sente prazeres, em deleite. A Bíblia é tudo sobre isso, sobre os nossos sentimentos, e os salmos é o principal inário da igreja, que foi planejado por Deus para despertar, exprimir e moldar nosso pensamento e os nossos sentimentos, em todas as situações. E nessa situação que Davi está aqui, é preciso haver sentimento de tristeza real, de valor real de Deus. A ideia de que, por exemplo, a gente atribui a Deus, o amor a Deus, a algo completamente menor do que a gente atribui aos seres humanos. Se a gente falar assim, um filho amar o pai, ele obedeceu o pai. Ele pode no coração não sentir nada pelo pai, mas se ele faz o que o pai quer, então isso é amor. Todo mundo fala, isso não é amor. Mas as pessoas dizem que amar a Deus é isso.
O cara não tem deleite, não tem prazeres em Deus, mas ele está fazendo tudo certo. Amar é um ato, as pessoas dizem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: se você der o seu corpo para queimar, mas não tiver amor, não tem valor nenhum. Se você, para me obedecer, der todos os seus bens, não as suas responsabilidades comuns com o reino de Deus, mas der tudo. E se você for um mártir, mas se não for por um deleite no coração comigo, isso não tem valor nenhum. Isso é como um sino que tine. Você vê, a Bíblia não diz, não, você fez isso, o ato é que é amar. A Bíblia não diz isso. Jesus diz assim: a condenação é que a luz veio ao mundo, e os homens não obedeceram à luz, e os homens amaram as trevas. Eles amam as trevas. Eles têm deleite. Eles gozam o pecado. Eles fazem tudo, é um prazer. Mas eles não tiveram esse prazer em mim. É isso que o homem está condenado. Não é porque ele não sabe a verdade, é porque ele não amou a verdade. Paulo diz: seja anátema ou amaldiçoado todos aqueles que não amam o Senhor Jesus Cristo. Ou, por exemplo, no final de Efésios, ele diz que é bem-aventurado e a graça de Deus esteja sobre todos aqueles que amam Jesus com amor imortal. E é só o Espírito que pode produzir em nós um amor que não morre, porque não está ligado a nenhuma circunstância, só ao objeto do amor. Então os Salmos, ele tem o que? Ele tem linguagem poética e ele era feito para ser cantado. Nós sabemos que Deus nos criou de tal maneira que a música, ela fala mais aos nossos sentimentos do que as palavras faladas. E a palavra falada que mais fala aos nossos sentimentos é a poesia. Ou seja, poesia fala mais aos sentimentos. Mas poesia cantada fala muito mais aos sentimentos. A ideia de que o momento de louvor é simplesmente cantar verdades, sem profundas afeições produzidas pelo Espírito Santo, é como um sino que tine. É inútil. O Espírito Santo está em nós para produzir exatamente um monte de sentimentos verdadeiros: paz, alegria, deleite, gozo. Você vê, todas essas coisas são sentimentos. E o fato da linguagem musical ajudar a despertar sentimentos em nós, não há nenhum problema. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: hinos, é muito perigoso, porque pode despertar os sentimentos. Só é perigoso se despertar sentimentos que não são verdadeiros, ou seja, que são mero emocionalismo. Mas a música realmente tem o poder de elevar os nossos sentimentos mais do que palavras, e Deus nos fez assim de propósito. Então, quando nós escutamos uma música de amor, e pensamos em como é bom tudo que Deus nos deu com a nossa esposa, o amor, o romance, ninguém diz assim: isso não tem valor, porque quem está produzindo isso a você não é o amor pela sua esposa, é a música. Não, a música está despertando, por ela ser o que é, sentimentos reais que eu tenho pela minha esposa por mim. Ninguém desvaloriza isso. Quando eu escuto essa música, eu lembro da minha esposa, eu lembro do nosso casamento, eu lembro disso e daquilo, é tão bom. Ninguém fala: isso é falso, porque isso não é real, isso é a música que está produzindo. Não, a música está despertando sentimentos verdadeiros. Para isso que os salmos e o momento de louvor é o despertar sentimentos verdadeiros dentro de nós. É óbvio que se for mero emocionalismo, ou seja, não tiver ligado à pessoa, se quando eu escutasse uma música de amor, eu ficasse encantado com o amor em si, mas na verdade eu não amo ninguém, é óbvio que aquilo não tem nenhum sentido. Mas a questão é que quando a música fala sobre o amor da minha vida e eu penso na minha esposa, a minha esposa é real, meu amor por ela é real, e a música, a linguagem musical, ela tem esse poder de mexer. É por isso que uma das coisas que Deus mais ordena é: cantai ao Senhor, cantai um cântico novo, cantai, porque nós temos um deleite em Deus. E a linguagem da música e da poesia, que são a linguagem dos salmos, tem esse poder. Deus nos criou assim. E você vê aqui que o pensamento e os sentimentos devem ser moldados, e para isso o livro de Salmos é a porção mais importante. É por isso que nós devemos orar todos os dias o livro de Salmos. Você vê que aqui está escrito: ao regente do coral. Música, poesia, sentimentos. Com os salmos a gente aprende a pensar e a como sentir um desânimo, não é a melhor palavra, o quebrantamento ou a tristeza de uma maneira que Deus é honrado.
o quebrantamento da culpa. Com os salmos nós aprendemos a como nos portar em momentos de grande arrependimento, de grande tristeza, para que aquilo não vire algo que não é uma afeição espiritual, não seja autocomiseração, e normalmente isso gera, como a autocomiseração é pena de nós mesmos, começamos a reclamar que ninguém está nos amando, nós pecamos e nós temos muitas reclamações, mas o Salmo nos ensina a sentir a tristeza de uma maneira que Deus é honrada, a sentir o peso da nossa culpa de uma maneira que Deus é honrado. Com o Salmo nós aprendemos a como nos portar em momentos de desânimo e a como nos sentir nos momentos de grande arrependimento. Ele nos mostra como sentir essas coisas de uma maneira apropriada e que Deus é honrado. E a nossa oração essa manhã e sempre é que você forme o hábito de viver no livro de Salmos, é óbvio que a poesia nos Salmos que tocam os nossos sentimentos mais profundamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me conduz às águas do descanso. Isso poderia ser dito sem essa poesia toda, não é? Como o cervo brama pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Os céus numa noite estrelada são a cortina da tua morada. Você pode falar sobre o céu sem essa beleza. Ela toca mais em nossos sentimentos se o nosso amor a Deus for verdade. O céu estrelado para nós não é só um monte de estrelas lá, não é? E quando nós temos a nossa mente constantemente renovada, é o que Paulo ensina lá em Romanos 10, eu já disse isso aqui, grande parte daquilo que a gente faz não é planejado, não é instintivo, você simplesmente reage. E muitas pessoas acham que não é errado quando você faz algo sem pensar, mas a Bíblia diz o contrário. Os sentimentos que fluem do teu coração sem você planejá-los é pecaminoso. Então, quando alguém faz algo a você, na mesma hora você reage com raiva. A raiva, você pode pensar assim, não pense assim, vou sentir raiva, decidi sentir raiva, então ela é pecado. Não, você simplesmente reagiu. Mas a sua reação, o seu reflexo, Jesus diz isso, que do bom tesouro o homem tira coisas boas, e do seu mau tesouro, está falando do coração do homem, coisas mais. É óbvio que se você é uma pessoa egoísta, então assim que alguém tocar alguma coisa sua, a sua reação é aquela, apesar de você não precisar nem pensar, ser um reflexo, mas é um reflexo do seu coração. Paulo está dizendo que você deve se encher tanto de Cristo, tua mente, teu coração, que os reflexos que não são planejados reflitam Cristo, reflitam o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade. O amor é paciente, é sofredor. Você vê, esses sentimentos estão brotando do coração formatado assim. Então a gente ora para que a gente seja vigorosamente transformado em pensamentos e sentimentos bíblicos. E aqui fala sobre a queda e o perdão de Davi. O Salmo 51 é um dos poucos cuja origem é perfeitamente identificável. Outros são, mas grande parte não é. Esse não. A epígrafe do Salmo traz assim: ao regente, sempre que esse hino ia ser cantado, todos lembravam, e o regente do coral, a razão por que o hino foi composto. É assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, na ocasião em que o profeta Natã foi vê-lo depois de ter tido relações sexuais com Betsabá. Isso está na epígrafe do hino. Sempre que o hino ia ser cantado, é isso que o regente do coral precisava saber, e todo mundo precisava saber. É muito estranho, não é? Normalmente você vê um coração cheio de autocomiseração e pena de si mesmo, nunca ia querer primeiro compor um hino que falasse sobre o seu adultério, para a igreja cantar. Vamos cantar. Aí o regente olha, salmo composto, bem, sabe? Todo mundo sabe por que aquele salmo foi composto. Davi não está, você vê, com autocomiseração, sentimentos profundos. Então o episódio com Betseba é bastante conhecido. Ele é descrito em 2 Samuel 11, 2-5, diz: em uma tarde Davi se levantou de sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. No terraço ele viu uma mulher que tomava banho, ela era muito bonita.
Davi perguntou: quem é aquela mulher? Alguém lhe disse: não, é Betsabá, a filha de Eliã, que era um dos valentes de Davi, mulher de Urias, que era outro valente de Davi. Nós já dissemos, ela era neta de um dos maiores amigos de Davi. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela. Depois ela voltou para sua casa, a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi tentou encobrir seu pecado ao trazer Urias, marido de Betseba, da batalha para casa, a fim de que dormisse com ela e pensasse que o filho fosse dele. Entretanto, Urias era nobre demais para ir dormir com a sua esposa, enquanto os seus amigos guerreavam. Consequentemente, Davi providenciou que Urias fosse morto, a fim de que pudesse se casar rapidamente, com Betsabá e esconder o pecado dele, esconder. Em um dos trechos mais subestimados da Bíblia, a história termina com essas palavras: mas isso que Davi fez desagradou imensamente a Deus. E em seguida Deus enviou então o profeta Natã a Davi com uma parábola que incitou o rei a pronunciar a sentença sem saber quem era. Isso é só para mostrar como nossos corações, como nós precisamos da igreja, dos irmãos. Nossos corações têm muita dificuldade em pronunciar a sentença correta contra nós mesmos. Não é que não seja possível, esse é o ideal. O ideal é nós sermos como Asaf, que diz: Senhor, eu tive inveja dos ímpios. É o que eu tive. Essa é a realidade. Mas não é comum o ser humano ter essas, assim, quando ele vê nos outros é fácil, aquela pessoa está sendo invejosa, aquela está sendo mentirosa, mas nós sempre temos uma razão pela qual nós fazemos coisas. Então, nós sabemos que Natã contou uma história para que Davi mesmo dissesse: esse homem merece morrer, e em 2 Samuel 12:7, Natã disse: esse homem é você merece morrer. Mas na sequência, Natã pergunta a Davi assim, no capítulo 12, verso 9: por que você desprezou a palavra de Deus dessa forma? E Davi, quebrantado, disse: pequei contra o Senhor. Versículo 13. E surpreendentemente Natã diz assim: também o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Mas uma vez que com esse ato você zombou grandemente do Senhor, nós não costumamos olhar nosso pecado como zombar de Deus, mas é exatamente o que a gente faz com o nome de Deus, a glória de Deus, dizendo que algo é preferível a Ele, não é? Uma vez que você, com esse ato, zombou grandemente de Deus, Yahvé é a palavra que ele usou, se zombou do grande eu sou, não é? O filho que nasceu morrerá. Mas essa declaração é incrível. Talvez a mais absurda daqui, a mais assustadora, é que ele diz: o Senhor perdoou o teu pecado. Betsabá foi praticamente estuprada. Você pode achar que não, mas ela não tinha nenhuma opção de dizer ao rei que ela não iria. Essa, naquela época, não era uma opção válida. O rei mandar buscar Betsabá, ela dizia: fala para o rei que eu não vou. O rei era o judiciário, ele era o executivo, o legislativo. A palavra do rei era a palavra final. O rei simplesmente podia mandar matar quem ele quisesse. Você vê que na verdade ele vai mandar e isso vai ser obedecido. Então, Urias, que era o marido dela, estava morto, foi assassinado. E o bebezinho que nasceu também morreu. Então, Natã diz: o Senhor perdoou o seu pecado. A gente pergunta: simples assim? Pessoas morreram. Essa mulher não tinha escolha diante do mandado do rei para ir. Imagine como tudo isso aconteceu. Em momento algum a Bíblia diz que Betsabá não amava o seu marido. Davi cometeu adultério, e em sua posição e autoridade de rei, nós podemos chamar de estupro real. Ele ordenou um assassinato, e ele ordenou o assassinato tão bem planejado para que não aparecesse
que era assassinato, o que, por exemplo, num julgamento, agrava quando há premeditação, quando há planos, a pena, mesmo no nosso mundo injusto, é agravada. Ele desprezou a palavra do Senhor e Natan mesmo diz que ele zombou de Deus. Inacreditavelmente, o texto diz apenas que o Senhor perdoou o seu pecado, o pecado de Davi. Agora, que tipo de justo juiz Deus é? Mesmo nós podemos ficar indignados, não se pode ignorar estupro, assassinato, mentira, profanação. Não se pode. Nenhum de nós aceitaria, e não aceitaria mesmo, que em nossa cidade um juiz agisse dessa maneira. Com o assassino que é assassino, a gente sabe que é assassino, e com o estuprador real, no caso aqui, que tivesse um bom advogado, por ser uma pessoa tão importante, se safasse. Nós pensávamos dizer, não, esse cara é um estuprador, esse cara é um adúltero, e esse cara é um assassino. O juiz não pode mandar ele para casa. Não, o juiz não pode simplesmente perdoá-lo. Nós deveríamos nos indignar com a atitude de qualquer juiz que fizesse isso, e nós nos indignaríamos. Naturalmente, então, nós devemos nos indignar com a atitude de Deus aqui, exceto por um fator. O apóstolo Paulo, ele compartilha da nossa indignação e explica como Deus pode agir com justiça e, ao mesmo tempo, justificar assassinos, estupradores, mentirosos, ou qualquer coisa pior que você possa imaginar, ou você mesmo. Como Deus pode dizer, você não morrerá, porque você sabe que você merece morrer eternamente. E eu também. Então Paulo, exatamente porque isso cria um problema no centro daquilo que é a justiça de Deus, a sua misericórdia. Paulo, em Romanos 3, 25 e 26, diz assim, é um dos trechos mais importantes da Bíblia, esse que Paulo coloca para a gente aqui, para nós compreendermos de que maneira Jesus está relacionado aos salmos, de que maneira Jesus está relacionado aos crentes do Velho Testamento em geral. Paulo disse assim, Deus ofereceu Jesus como propiciação pelo seu sangue. Nós sabemos que propiciação é o sacrifício que aplaca a ira, que satisfaz a ira. Deus ofereceu Jesus como propiciação pelo sangue para ser recebido pela fé. Isto, Paulo explica, para demonstrar a justiça de Deus, que em sua paciência divina deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Exatamente o que aconteceu em 2 Samuel 12, 13. Deus não puniu Davi. Então a Bíblia diz que ele entregou Jesus para demonstrar a sua justiça pela sua paciência, porque ele deixou de punir aqueles pecados. Ele ignorou os pecados de Davi, ele passou por cima. Agora, isso e justiça é incompatível. Paulo está dizendo, Deus fez isso para oferecer Jesus como uma propiciação, para demonstrar a sua justiça, que em sua paciência deixou de punir. Isso depunha contra Deus assim. Ou seja, era para demonstrar a sua justiça no tempo presente. Paulo está dizendo, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, a indignação que nós sentimos quando Deus parece simplesmente ignorar o pecado de Davi, o assassinato, o adultério, o estupro, a morte da criança por causa disso, a morte de Urias, caso Deus estivesse simplesmente varrendo o pecado de Davi para debaixo do tapete, mas Deus não fez isso. Deus sentiu a sua ira infinita pelo que Davi fez. Deus nunca varre nenhum pecado para debaixo de tapete nenhum. E é por isso que esse texto de Paulo é importante, ele diz, para que a justiça de Deus ficasse manifesta pelos pecados que pacientemente ele não puniu, como o de Davi. Deus, desde a época de Davi, ao longo dos séculos, olha para o seu filho que morreu no lugar de Davi. E é óbvio que Deus ficou totalmente irado contra todo o pecado de Davi, e esse pecado em particular que aconteceu aqui, a morte, todas essas coisas. E é óbvio que Jesus recebeu a ira desses pecados.
a justa indignação de Deus infinita sobre esses pecados. Na mente de Deus, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E como que acontece na mente de Deus? É exatamente o que vai acontecer, porque esse é o decreto de Deus. Então, vemos que a fé de Davi na misericordiosa promessa de Deus de que iria enviar o Messias une Davi e o Messias na cruz. E na cruz Deus derrama toda a sua ira infinita pelo assassinato de Urias, pelo adultério de Davi. É punido infinitamente, como todo pecado o deve ser. E na mente onisciente de Deus, os pecados de Davi são atribuídos a Jesus e a justiça de Jesus é atribuída a Davi. E dessa maneira que Deus pode legitimamente ignorar o pecado de Davi, só dessa maneira. Nós nunca devemos pensar, eu acho que as pessoas, nós temos o perigo de achar, Deus derramou sua ira infinita sobre Jesus, glória a Deus. Mas quando alguém morre sem ser salvo, porque Deus não deve a salvação a ninguém, e nós sabemos que Deus vai derramar sua ira infinita, nós ficamos chocados, o ser humano recebeu a ira infinita. Parece que, certamente, na cabeça das pessoas, um ser humano qualquer tem um valor muito maior do que de Cristo, porque ele se alega que a ira caiu em Cristo, mas ele tem uma grande dificuldade em ver justiça e algo bom, quando a justiça de Deus cai sobre o próprio ser humano, e não sobre o seu filho. Tudo que nos devia espantar é exatamente o fato da ira ter caído sobre Cristo, nunca sobre um ser humano. Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete do universo e nem tratou levianamente como se não fosse uma afronta medonha a Ele. Ele zombou de Deus. Ele revelou sua indignação ao exigir a morte ultrajante. O pecado de Davi merecia morte eterna e ele recebeu morte eterna do inocente e infinitamente digno Filho de Deus. Jesus disse que veio morrer para confirmar e justificar a glória de Deus, que havia sido profanada por cada pecado. Todo pecado é zombar da glória de Deus, é dizer, tu não vale nada. Entre a sujeira desse pecado e eu prefiro a sujeira do seu pecado, do meu pecado. É por isso que Natan disse a Davi, porque você zombou de Deus. Então, Jesus veio para confirmar o valor infinito do nome de Deus, que o valor do nome de Deus, a sua glória, a única punição compatível com o valor da zombaria, do escárnio e do desprezo a Deus, é uma punição eterna, de tal maneira que Jesus diz assim em João 12, 27 e 28, que direi, Pai, salva-me desta hora, mas foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. O que ele está querendo dizer com isso? Glorifica o teu nome daquela zombaria que Davi fez do teu nome, aquele desprezo que Davi fez do seu nome, aquele deboche que Davi fez do seu nome. Glorifica o seu nome, colocando a sua ira infinita que esse deboche merece. A morte de Cristo mostra o valor infinito da glória de Deus, mostra que todo pensamento, todo pecado, tudo aquilo que zomba da glória de Deus e não o glorifica, merece isso. Jesus está dizendo, a minha morte vai glorificar o teu nome, vai vindicar o seu nome, vai mostrar o seu nome tão precioso que só o sangue do próprio Deus pode cobrir a ofensa de um pecado. Então, quando Jesus morreu, Jesus publicamente declarou o quê? O valor infinito do nome de Deus, da glória de Deus. O inferno também mostra isso. E a cruz mostra isso. É por isso que é absurdo você se alegrar com a cruz e ficar achando que o inferno é excessivo. Porque você está zombando do nome de Deus. O inferno não é excessivo como a cruz não é excessiva. A ira infinita de Deus derramada sobre Cristo não é excessiva. E todos nós cristãos celebramos. Quando falamos do inferno, nós começamos a achar aquilo um pouco horrível demais e duro demais. Mas nós não podemos ter coragem de pregar sobre a cruz se nós achamos que o inferno é excessivo, porque Jesus experimentou o inferno de todos os eleitos. Você não sente nada? Você que quando um ser humano morre, perdido, fica tão arrasado, o que caiu sobre Cristo não constrange o seu coração? Você consegue ficar indiferente, é o que acontece.
Pessoas ficam querendo salvar as pessoas simplesmente porque elas são pessoas, elas acham que elas deviam ser salvas, elas distorcem os textos bíblicos, as doutrinas bíblicas, isolam uma doutrina sozinha, como a da justificação, só para justificar que aquela pessoa tem que ser salva de qualquer jeito. Mas essa pessoa não sente nada pelo fato de Jesus ter experimentado todos esses infernos? Não. Mas uma pessoa que realmente tem um coração que enxergue as coisas da maneira correta, vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. É inacreditável como o inferno caiu sobre ele. Isso significa que o fato de Deus ter desconsiderado o pecado, que desprezou sua glória, que debochou, praticado por Davi, não foi uma desonra injusta para Deus. Essa desonra ao nome dele tem que ser punida. Jesus tornou a misericórdia de Deus justa. Era a única maneira da misericórdia ser justa. Por isso o texto de Paulo diz: ele foi entregue como propiciação para Deus ser justo e justificador. Ele não tinha como ser justo e justificador. Ele podia justificar e passar pelo pecado de Davi e ser injusto. Injusto do quê? Com o valor infinito da sua glória que foi roubada naquele ato. Mas só Jesus foi, no que ele fez, tornou possível Deus ser justo e justificador. Então Jesus tornou a misericórdia justa. Ele absorveu a ira de Davi, que Davi merecia, e vindicou o valor da glória do nome de Deus, que o ato de Davi roubou e o quanto Davi desprezou. Então a morte de Jesus é a realidade objetiva de como Davi é perdoado por seu pecado e justificado na presença de Deus. Contudo, o que o Salmo 51 descreve é que Davi sentiu o peso do pecado. Esse é o sentimento certo. Ao se apegar à misericórdia de Deus, ele não se apegou à misericórdia de Deus como muitas pessoas se apegam, negando toda a verdade bíblica. Deus é misericordioso. Deus em Cristo perdoa. Essas pessoas, é óbvio que elas estão perdidas. É óbvio que para essas pessoas, Deus é misericordioso, Deus perdoa, é algo que despreza ainda mais o nome de Deus, porque na verdade está dizendo que tudo é pequeno demais. Alguns talvez digam que os cristãos, por causa da morte de Jesus, não deviam sentir, orar, confessar, chorar, sentir profunda tristeza, porque em Jesus ele já é justificado, e esse salmo expõe exatamente o oposto disso. Por certo, Jesus comprou nosso perdão e providenciou a sua justiça para nós nos 33 anos que ele viveu aqui, e uma vez por todas, por meio da sua morte, ele expiou o pecado dos eleitos do início ao fim. Isso é verdade. Nada temos a acrescentar a essa aquisição ou providência da obra perfeita de Deus. Nós compartilhamos o perdão e da justiça somente porque Deus nos deu o dom da fé, para que pela fé, no sangue derramado da propiciação, Deus pudesse ser justo e justificador das nossas vidas. Isso é verdade. Entretanto, em vista da santidade de Deus e da perversidade do pecado, é fundamental que por meio da oração e da confissão diária, é isso que Lutero disse que a vida do cristão, quando Jesus disse que ele deve se arrepender, ele deve se arrepender continuamente. Nós nos apropriamos daquilo que Jesus adquiriu, nós nos apropriamos daquilo diariamente para nós e apliquemos o que ele fez em nossas vidas. É isso que não barateia essas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz assim em Mateus 6, 11 e 12: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Por que a gente pede pão diariamente a Deus? Porque ele prometeu que daria. Nós estamos orando sobre a promessa. Nós não pensamos assim: eu não preciso pedir o pão diário a Deus, porque Deus prometeu que ia dar pão, então eu não peço pão. É o contrário. Porque Deus prometeu que satisfaria nossas necessidades, nós podemos chegar diante dele e dizer: Deus, supre a minha necessidade, como tu disseste. E nós oramos diariamente a fim de que nós nos apropriemos do perdão de Deus, exatamente porque nós sabemos que ele foi comprado na cruz. Nós sabemos que ele obteve e garantiu esse perdão completo por meio da morte de Cristo. Então, nós vamos a Deus a respeito disso, e vem dizer: Deus me perdoa em Cristo, eu sou um cara justificado. Não, nós vamos a Deus, nós confessamos nossos pecados, me perdoe, exatamente porque eu sei que ele providenciou isso para mim.
como eu peço pão, porque sei que Ele providenciou para mim isso em sua promessa. O Salmo 51 é o modo em que o povo de Deus deve pensar e sentir acerca da repugnância do seu próprio pecado. Ele deve sentir que ele zombou de Deus, que ele debochou da glória de Deus. Ele deve sentir isso quando ele pensa no seu pecado. Então ele deve ter os sentimentos apropriados de que ele zombou daquilo que é mais precioso que existe, razão pela qual o mundo existe. Trata-se de um salmo, então, a respeito de como ser esmagado pelo pecado, de ser, por isso que ele disse, os ossos que tu esmagastes. Ele está sentindo profundamente a dor de ter zombado de Deus. É exatamente por nós sabermos que em Cristo Ele comprou para nós misericórdia, é que nós sentimos um peso maior de termos zombado do seu nome. Então eu vou tentar mostrar 4 reações de Davi, rápidas aqui, na nossa meditação. Ele se volta para Deus. No versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões, segundo tuas grandes misericórdias. Então, primeiro, Davi se volta para sua única esperança, é a misericórdia de Deus. Ele nunca está pensando em justiça. Ele está pensando em misericórdia, no amor de Deus. Ele apela a Deus 3 vezes: tem misericórdia, segundo o teu amor e segundo as tuas grandes misericórdias. Ele está dizendo o seguinte: não tem nada para dizer em defesa de mim. É o que Deus prometeu. Ele está orando assim porque essa é a promessa de Deus. Em Êxodo 34, 6 e 7, Deus diz: Senhor, Senhor, Deus misericordioso. Senhor aqui é Yahvé, está em maiúsculo. Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa da bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, mas de maneira nenhuma inocente o culpado. Ou seja, ele está orando baseado nisso. Deus prometeu que ele tem misericórdia de uma maneira que eu não consigo entender, porque ele não inocenta o pecado. É isso que Paulo, lá naquela passagem, está resolvendo. Como é que Deus não inocenta o culpado e perdoa o pecado? Porque Deus é justo e justificador por causa do sangue de Cristo. É a única maneira dele nunca isentar o culpado, nunca, e ainda assim usar misericórdia. Davi estava ciente de que existiam pecadores culpados que nunca seriam perdoados, e que estava certo. Eles não merecem ser perdoados, que há muitos pecadores que viveram e morreram e nunca vão ser perdoados por Deus. Mas Davi também sabia que existiam pecadores culpados, porque todos são, que por meio de uma misteriosa obra de redenção que Davi não conseguia entender exatamente ainda como seria, não seriam considerados culpados, ao contrário, seriam perdoados, enquanto Deus não os consideraria culpados de uma maneira inocentes, de uma maneira injusta. Ou seja, Deus usaria da sua misericórdia, como ele prometeu em Êxodo, mas ele não ia inocentar o culpado, ele ia punir o culpado e ainda ia ser justificador. Davi não entendia isso, era uma forma misteriosa para ele. Então ele tem fé no Messias de Deus, que em união com o Messias de Deus, de alguma maneira, ele vai participar dessa obra misteriosa e inatingível na sua mente, de como Deus poderia resolver algo que parece sem solução, ter misericórdia e nunca inocentar o culpado. Então o Salmo 51 é a maneira de Davi se agarrar à misericórdia misteriosa de Deus. Dizer: eu não entendo como tu podes ter misericórdia e não inocentar o culpado, porque eu sou culpado. Então tu não pode me inocentar, mas ainda assim tu falaste que podia ter misericórdia através de algo que tu farás. Essa é uma misericórdia misteriosa para mim, mas pelas tuas misericórdias misteriosas, apaga os meus pecados. Sabemos mais a respeito do ministério dessa redenção, sabemos 1.000.000 de vezes mais do que Davi, porque nós conhecemos Cristo, o que foi feito, e ele não. Mas nos apegamos a essa misericórdia da mesma forma que Davi. Desamparado, Davi se voltou para a misericórdia, o amor de Deus, e também desamparados nós nos voltamos para a misericórdia, o amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, e sabemos que cada pecado é zombar do nome dele. Isso produz num coração verdadeiramente regenerado dor, peso, tristeza. Nunca é banal: eu sou um homem, eu sou imperfeito, ó Deus, me perdoa. Deus perdoa. Ou como um cínico disse: Deus perdoa, esse é o trabalho dele.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele ora pedindo purificação. Ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, segundo Davi, pede purificação do seu pecado. Quem está arrependido não quer só. Ele sabe que o pecado traz contaminação. E é exatamente isso que afasta de Deus. A expiação é afastar os nossos pecados de nós, ou a contaminação do pecado, como o Oriente está do Ocidente. Então é por isso que a expiação, o bode expiatório, era levado para o deserto, era como se ele tivesse sido separado para sempre. É por isso que Jesus foi abandonado na cruz. Então qual é a razão de ele falar isso? Essa expressão, purifica-me com hisopo. É porque quando uma casa estava contaminada, quando ela estava impura, e tinha que fazer um ritual de purificação, por todas aquelas regras levíticas que apontavam para Cristo, quando uma casa estava impura e era providenciada para ela ficar livre do efeito da infecção, da impureza, o hisopo era o galho utilizado pelos sacerdotes para aspergir sangue na casa, depois que fizesse os rituais, o ritual de purificação daquela contaminação. O sacerdote pegava o hisopo, molhava no sangue e ele pela casa jogava sangue em todos os cantos da casa. É por isso, está lá em Levítico 14:51, que diz assim: então pegará o pedaço de madeira de cedro, o hisopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. É por isso que Davi diz: purifica-me com o hisopo. Ele está dizendo: eu estou totalmente impuro, eu preciso de toda a purificação, não preciso só de que perdão. Eu sei que o pecado traz todas essas contaminações, ele é contaminação. Eu preciso do sangue aspergido sobre mim, como o sacerdote tem que aspergir o sangue sobre a casa, de uma maneira perfeita, ou seja, 7 vezes, para que a casa com o hisopo seja purificada. Eu preciso disso, eu preciso de purificação perfeita. Então é apropriado que os cristãos também peçam purificação a Deus. 1 João 1:7-9 diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, essas duas coisas precisam acontecer. Isso que deve estar dizendo. Ele viu tantas vezes o sumo sacerdote com o hisopo na mão, molhando, matando o animal, pegando o sangue e aspergindo. Ele disse: eu preciso, você vê, ele acreditava numa misericórdia misteriosa que ele não entendia. Jesus comprou nosso perdão e pagou por ele o preço integral, sua obra acabada, entretanto, não substitui a nossa oração. Ela é o fundamento da oração. O sangue não substitui, não precisa orar, não precisa pedir perdão e sentir o pecado. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Não, aquilo não substitui a oração, aquilo é o fundamento. Eu estou orando a Deus baseado naquilo: Senhor, purifica-me pelo sangue derramado do teu Filho. É isso que Davi está dizendo: purifica-me com o hisopo, com o sangue que é derramado e é aspergido, me purifica de toda a contaminação do pecado. Então, o fato de nós sabermos que Jesus morreu e fomos justificados, nossos pecados, isso não substitui a nossa oração, a nossa sentimento dessa necessidade de purificação. Aquilo se torna a base, a promessa, e nesse caso, aquilo que Deus já fez se torna a base da oração. É baseado naquilo que eu oro, e não aquilo substitui a necessidade da oração. Então, primeiro, Davi busca desesperadamente o que? A misericórdia de Deus, como nós vimos. Em segundo lugar, ele ora para que Deus, em sua misericórdia, não só o perdoe, mas também o purifique. Ele estava pensando nessa misericórdia misteriosa que fazia Deus poder ser misericordioso sem inocentar o culpado. Nós sabemos o que, e ele não sabia, mas ele cria. E em terceiro lugar, ele confessa a gravidade do seu pecado. Diz assim: pois reconheço minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que seja justificado em tuas palavras e irrepreensível em teu julgamento. Como, por exemplo, quando Deus diz: teu filho vai morrer, você vê que Davi aceita. Ele diz: tu és justo, no que tu
disseres, eu pequei contra ti, eu não tenho nada a falar para que tu não exerças a sua justiça, eu estou pedindo misericórdia, mas para quando tu falar, tu é totalmente justo, não há nenhuma justificativa para mim, eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu, tu desejas que a verdade esteja no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então, em terceiro lugar, Davi confessa de pelo menos 5 maneiras que o seu pecado é extremamente grave. O pecado está estampado em sua consciência, ele diz. Nessas pessoas que o pecado é algo assim que se vai, ou então eu deixo ele escapar e enche minha mente com outra coisa. Davi afirma que ele não consegue tirar o pecado da sua mente. O que Davi diz é que ele daquele momento em diante, ele não conseguiu mais ter paz. O pecado dele não conseguia sair da sua mente, da sua consciência, ele não conseguia ir viver a vida. Ele diz no versículo 3, pois eu reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, ele está sempre na minha cabeça. Onde eu vou, o que eu faço, isso nunca sai da minha cabeça, o fato de que eu pequei contra ti. No mínimo ele tem uma nítida noção da barbaridade do seu pecado e a cena do pecado fica se repetindo em sua mente. A cena do seu pecado se repete na sua mente, e isso aumenta a sua repugnância pelo que ele fez. Ele diz, o meu pecado está continuamente diante de ti, o que eu fiz nunca me deixa. É por isso que ele vai falar sobre tu esmagaste os meus ossos. Em segundo lugar, seu pecado é principalmente contra Deus. Ele diz, Natan disse que Davi desprezou Deus, você zombou da palavra de Deus, você desprezou Deus. Assim Davi declara no versículo 4, pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos seus olhos. Isso não quer dizer que Betsabá, Urias e o bebê não sofreram. Significa que aquilo que faz com que o pecado seja pecado é o fato de ser contrário a Deus. Que o grande crime do pecado, apesar de atingir os homens de várias maneiras horríveis, não é contra o homem. Ferir as pessoas é ruim, terrivelmente ruim. E o adultério, e a morte do bebê por causa disso, e o assassinato, mas é infinitamente pior zombar do nome de Deus, apesar de ser fácil você pensar o contrário. Davi, é por isso que cristãos falam calmamente. Você fala assim, aquela pessoa ali foi morta e estripada, e as pessoas falam, que coisa horrível. Mas aí falam pecado, a pessoa diz assim, não, isso eu acho comum, eu não faço, mas acho normal. Você vê? É porque é óbvio, essa pessoa tem uma ideia muito estranha de pecado. Ferir os homens é horrível, terrível. Mas é infinitamente pior pecar contra Deus. Essa não é, entretanto, a maior crueldade do pecado. O que acontece com o pecado é fundamentalmente uma ofensa a Deus, porque você zombou de Deus, porque você zombou. Você fez pouco caso dele. Davi admite isso de forma contundente, porque pequei contra ti somente, e Davi justifica a Deus e não a ele. Há uma forte tendência em nós em nos justificarmos e não a Deus em nosso pecado. Não há nenhuma autojustificação, nem defesa, muito menos fuga de Davi. Ele não diz que... e muitas pessoas que eu vejo usar as palavras de Davi exatamente no sentido contrário de Davi. No verso 4 ele diz, para que tu sejas justificado em tuas palavras e irrepreensível em teu julgamento. Deus está justificado em me punir. Deus está justificado em a criança morrer. Ele está justificado em me mandar para o inferno. Deus é irrepreensível, não há nada de errado em ele fazer nada disso. Pelo contrário, é o que ele deve fazer. Se Deus lançasse Davi no inferno, Deus estaria sendo inocente, justo e bom no que ele está fazendo. É o que Davi está dizendo. Trata-se de um arrependimento radical, centrado em Deus. Arrependimento só é verdadeiro quando ele é centrado em Deus, e não em nós, não na nossa dor, não na nossa perda, não nas nossas consequências. E é desse modo que pensa e sente uma pessoa redimida. É por isso que o Salmo está nos ensinando não só a pensar corretamente, mas a sentir corretamente. Deus seria justo se nos condenasse. E o simples fato de estarmos respirando é pura misericórdia. Nós não temos direito a 1 segundo de vida nesse mundo. Nós temos só direito a uma eternidade no inferno. É o nosso único direito. Qualquer coisa que não seja isso faz parte da misericórdia de Deus. O fato do homem viver 30, 40, 50, 60 anos, o homem então ser eternamente salvo, é a misericórdia soberana, infinita de Deus. O fato de sermos perdoados deve-se total à misericórdia de Deus, obtida a um preço incrível, para que o nome de Deus não fosse desonrado ao ele usar
da sua misericórdia e ele pudesse ser justo e justificador, então ele ressalta a sua depravação. É aqui que eu digo que as pessoas usam esse texto de Davi exatamente para se justificar e não o oposto. Ele diz assim: eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Muitas pessoas usam isso assim: eu já nasci pecador, poxa, é por isso eu pequei, porque está vendo? Eu nasci em iniquidade, eu fui concebido em pecado, então eu peco. Isso é um atenuante para as pessoas, mas não é isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo o oposto. As pessoas usam de maneira oposta. Algumas pessoas se valem da sua depravação inata ou inerente para reduzir a sua responsabilidade. Eu nasci pecador, eu fui concebido em pecado. Ele quer reduzir sua culpa pessoal com esse argumento, mas Davi está utilizando isso para intensificar a sua culpa, para aumentar a sua culpa. Para ele, o fato de ter cometido adultério, assassinato e ter mentido não algo pior pelo fato de dizer: eu nasci assim, essa maldade não está fora de mim, ela vem do meu coração. Assassinato, adultério, maldade, eu nasci assim, eu sou mau. Ele não está dizendo isso para se justificar: eu pequei porque eu sou pecador, isso é um atenuante. Não, isso não é um atenuante. Ele está dizendo: isso só mostra que essas coisas não são uma coisa periférica em mim, isso saiu de dentro de mim, de dentro do meu coração. Isso é o que eu sou em mim mesmo. É por isso que Paulo diz que no homem, em mim, na minha carne, no homem natural, não habita bem algum. Ele não está, você vê, ele não está atenuando o pecado dizendo: eu nasci em iniquidade. Ele está aprofundando, dizendo: o pecado não é algo periférico em nossa vida. O pecado não é algo que o ambiente, as coisas criaram. O pecado é algo profundo em nós. Se Deus não nos resgatar, Davi está dizendo: eu farei cada vez mais maldades. Meu coração é uma fábrica de maldades. Todas as sementes de assassinato, adultério, morte, inveja, egoísmo, todos estão lá, nasceram em mim, nasceram dentro de mim. Isso mostra que eu sou essa monstruosidade que faz parte da minha natureza. Não é externo a mim, não é como a sujeira de um mendigo que se tomar um banho e fica limpo. Eu não fico limpo disso. Nada que eu possa fazer pode me purificar. Isso intensifica a minha maldade, porque a minha maldade é inata. Ela não é adquirida. Ela não é porque a mulher estava tomando banho, ela não é porque ela era bonita, é porque há uma maldade dentro de mim. Ele está intensificando a culpa e não diminuindo. Ele admite que pecou contra a luz. Ele diz: tu desejas que a verdade esteja no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi sabia, ele era um mestre. Ele conhecia a Bíblia como você conhece, como eu conheço. Não tanto quanto nós conhecemos por cada época, mas ele conhecia o que se podia saber. Deus o havia tornado sábio. Davi escreveu sobre essa sabedoria. Ele está dizendo: eu pequei contra a verdade, eu sabia. Eu não sou o pagão que não conhece ti, que ainda assim é culpado pela sua revelação geral. Não, eu conhecia a ti, eu conhecia a revelação que tu fizeste em tua palavra. Eu conhecia a ti como mais ninguém no mundo conhece. O meu pecado é agravado pelo fato de que eu pequei contra a luz. Quão profunda deve ser minha depravação, para que, sabendo tudo que eu sabia, ainda assim eu tenha feito isso. Consequentemente, Davi se junta ao profeta Natã, a Deus, para condenar o seu próprio pecado e confessar a profundidade da sua depravação. Não como atenuante, mas para mostrar como a maldade fazia parte dele mesmo. Não era algo que, de alguma maneira, podia ser tirado dele por ele. Uma coisa é você estar em determinada situação, uma coisa é você ser, e dizer: eu sou. E isso implica renovação. Faze-me ouvir júbilo e alegria, que se regozije os ossos que tu esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o seu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto. Eu não posso falar tudo sobre isso aqui, mas finalmente, depois de se voltar desesperadamente para a misericórdia, orar pedindo perdão e purificação, e confessar a profundidade da grandeza do seu pecado, a sua depravação, de que aquilo era inato do seu coração, Davi suplica por mais do que perdão. Porque um cristão não está interessado, um homem salvo, só em perdão. Ele implora por renovação, pela alegria da tua salvação. Se alguém diz: Deus me perdoa, mas eu não tenho alegria, me desculpe. Mas um cristão, as afeições é que dizem quem ele é. Davi derrama o seu coração em favor dessa mudança. Eu quero ter esse coração
que cada vez mais se regozija em ti. E ele faz isso de 6 maneiras. E a questão principal é: pessoas perdoadas estão empenhadas em ser transformadas por Deus. Ela diz: purifica o meu coração. Ela não diz: se amanhã tudo acontece de novo, Deus perdoa de novo. O adultério, o assassinato, o mentiroso aqui, quando experimenta o perdão de Deus, ele passa a odiar quem são e anseiam por ser transformados por Deus. É por isso que um filho de Deus é transformado de um grau de glória para outro grau de glória, na mesma imagem de Cristo. Ele orou em segundo lugar para que Deus confirmasse a sua eleição. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui, alguns opinam que o eleito não devia orar assim, porque isso sugere a possibilidade da perda de salvação. Não é isso que Davi está dizendo. Quando Davi ou eu oramos: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito, nós queremos dizer o quê? Não me trate como uma pessoa não eleita. Não deixe que eu revele, através da minha vida, que eu não sou um dos eleitos, que eu sou aquela pessoa do solo duro, que a semente cai, cresceu, parecia haver verdade em mim, parecia haver, mas as coisas da vida abafaram, ou então caíram no solo rochoso. Que eu não seja, porque quando esse pecado se manifesta na minha vida, essa é a sensação que flui, de que eu sou aquele terreno onde a semente caiu, parecia haver algo sincero, mas não era. Eu não estou parecendo aquele solo bom, onde frutificou. Não me trate como alguém, como está em Hebreus 6, que provaram apenas coisas não fundamentais da mudança das fontes da vida, como Hebreus diz. Não me deixes apostatar e mostrar que eu nunca fui um dos eleitos. Confirma em mim, ó Deus, que eu sou teu filho, e que eu jamais apostatarei, que tu vai operar cada vez mais a purificação em meu coração. É isso que ele está orando. E ele orou pedindo um coração e um espírito que sejam renovados, corretos e firmes. Versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito correto. Um espírito correto aqui é um espírito determinado, firme, resoluto, que não viva tropeçando. Ele deseja ser livre de todo tipo de instabilidade que ele experimentou. Ele está dizendo: eu experimentei estabilidade, o meu amor a ti experimentou estabilidade. Eu não quero ser uma pessoa que experimente o seu amor e os seus afetos para contigo, experimente estabilidade. Eu quero um espírito reto, firme, seguro. E ele ora por um espírito disposto e pela alegria da salvação. Salvação e alegria são duas coisas juntas. Davi não pensava: me salva mesmo que não haja alegria. Não, restaura a alegria da tua salvação. O versículo 8 diz: fizeste-me ouvir júbilo e alegria, que se regozijem os ossos que esmagaste. Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto. É surpreendente que nesse salmo Davi jamais ore diretamente a respeito da questão sexual. É o salmo que todos nós sabemos que foi por causa do seu adultério. Ele botou isso lá na introdução, na epígrafe inicial do negócio, mas em nenhum momento ele diz: o meu problema é sexual, porque ele sabia que não era, nunca. Eu sei que hoje, por causa da vida e das ideias humanistas seculares, você diz: eu tenho um problema na área sexual. Você não tem problema na área sexual. O homem não tem nenhum problema como ele imagina que tem. Davi não achou que ele precisava de recuperação, um aconselhamento a longo prazo para superar os problemas na vida sexual. Quem sabe? Por causa do passado, por causa da vida, ou então dos hormônios, da sua biologia. Sua depravação, ele jamais ora diretamente a respeito da questão sexual aqui. É incrível, porque sua depravação nesse contexto aqui começou com o sexo, que o levou ele a matar, a mentir. Não foi? Não, porque Davi não pede que seja refreado sexualmente. Ele não diz: olha, controle os meus impulsos sexuais, controle os apetites sexuais em mim, para que daqui a um ano ele não dissesse: os meus apetites ainda não estão controlados. Não, ele não orou para ser refreado sexualmente, porque ele não ora para que outras pessoas exijam dele prestação de conta, tomem conta dele para ele aos poucos ir vencendo os problemas sexuais na sua vida.
Ele não olha por olhos simplesmente isentos de lascívia, porque ele sabe que o pecado sexual é só um sintoma, não é a doença. As pessoas se entregam ao pecado sexual por não terem plenitude de alegria e contentamento em Cristo. Essa é a razão. É porque Deus não é a sua alegria, não é o seu deleite, não é o seu prazer, de tal maneira que Ele quer um tipo de prazer, ainda que isso à custa daquilo que Cristo é. Ele zomba de Cristo, ele diz: sexo é melhor do que você. Deus, sexo é melhor do que você. Davi sabe que o problema dele não é sexual, o problema dele é um coração que não valorizou Deus, zombou de Deus. O que ele precisa não é consertos na área sexual, como se alguma peça, parte do seu corpo tivesse com um defeito. Ele precisa de um coração, renova dentro de mim um espírito reto, a alegria da salvação, deleite em ti. São prazeres verdadeiros e grandes em ti, que faz essas coisas não serem nada. O espírito delas não está firme, constante, inabalável. Então elas hesitam, são reduzidas e cedem, porque Deus não ocupa o lugar apropriado em seus afetos, em seus sentimentos, em seus prazeres. É por isso que Davi não está falando aqui, apesar de dizer, nós sabemos que é sobre um pecado sexual, não está falando sobre isso, porque ele sabe que esse não é de fato a raiz do problema dele. Davi sabia disso acerca de si mesmo. Isso também é verdade a nosso respeito. Por meio da palavra de sua oração, Davi revela a verdadeira necessidade daqueles que pecam sexualmente ou que pecam por qualquer outra razão. Você acha que você precisa de terapia, de cura espiritual, de tratamento, não é? Esse salmo não contém uma única palavra a respeito de sexo, a respeito de adultério, a respeito do poder que o sexo tem, de como se tornou irresistível. Em vez disso, Davi ora: faze-me ouvir júbilo e alegria, que eu me regozije, que se regozije os ossos que tu esmagaste, me restitui a alegria da tua salvação, porque a falta dela é que faz nós valorizarmos qualquer coisa que não és tu. E sustenta-me com um espírito disposto, ou seja, determinado. Davi suplica por um espírito alegre e disposto, e que se deleita em seguir a Deus. Ele diz: é isso que faz um homem, aquilo que Deus deu como um dom, o sexo não virá um pecado, ou seus bens, ou a sua posição. Davi deseja ser generoso com as pessoas, em vez de explorá-las, como ele explorou Betsabá. A sua oração é profunda sabedoria para nós, ainda mais que vivemos nessa época psicologizada, onde nós achamos: eu tenho um problema na área sexual, tenho um problema na área, assim, porque papai fez isso comigo um tempão atrás, e agora eu tenho um problema com o perdão. Não, você não tem um problema com o perdão, você não tem problema na área sexual, você tem um problema de não ter alegria em Deus. E é por isso que, apesar de ser sobre um pecado sexual, ele não menciona isso aqui. A oração dele é profunda sabedoria. Ele pede a Deus que faça a sua alegria transbordar em louvor. Ele diz: ó Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o louvor. Louvor é aquela alegria em Deus que realiza quando os obstáculos do prazer a Deus são removidos, e você vê a Deus como o maior deleite. Então você louva aquilo que é mais belo para você. E é isso que ele está pedindo a Deus: elimina tudo da minha vida que mantém meu coração entorpecido para o seu valor, o valor do seu nome, o valor da sua glória, a alegria que tu dás, que a minha alegria não seja impedida em ti. Me dá um espírito totalmente alegre em ti, totalmente satisfeito em ti. Então ele pede que o resultado de tudo isso seja uma vida de testemunho para os outros. Versículo 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Davi não se contenta em ser perdoado, ele não se contenta em ser purificado com ensopo, não se contenta em ter de Deus aquela confirmação da sua eleição, não se contenta em ter um espírito correto. Ele não está satisfeito em ter alegria em Deus, ele não vai ficar satisfeito até que sua vida quebrantada sirva para mostrar o valor infinito de Deus aos outros, e Deus salve outras pessoas através dele. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão. E ele descobre algo vital. Em tudo isso, Davi descobriu que Deus o havia esmagado em amor, e que um coração quebrantado e contrito é a marca de todo filho de Deus. Há um tipo de tristeza que convive com a alegria no Senhor. Na verdade, há um tipo de tristeza que é fruto da nossa alegria em Deus. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. A alegria de um coração quebrantado, normalmente o coração quebrantado está sentindo a tristeza do pecado, e a alegria parecem coisas
antagônicas, mas isso é o fundamento de tudo. Ser cristão significa viver quebrantado, como Lutero falou na sua primeira tese, para que ele não cometa o erro de pensar que existe outra coisa nessa vida que tem um valor, deleite e alegria como Deus. O quebrantamento marca a vida dos felizes filhos de Deus até o dia da morte, e nós caminhamos para a eternidade quebrantados, contritos e alegres, e quebrantados e contritos, a menos que o pecado tenha assumido o controle orgulhosamente das nossas vidas. Nós vamos ser uma pessoa contrita e quebrantada por causa dele. Estar quebrado e contrito não depõe contra a alegria, o louvor e o testemunho de Deus. É o sabor da alegria, do louvor e do testemunho cristão. Jonathan Edwards, para nós encerrarmos, escreveu sobre isso: todas as afeições, sentimentos, emoções boas e agradáveis que são um doce aroma para Cristo são afeições quebrantadas, contritas. O amor verdadeiramente cristão, devotado a Deus ou aos seres humanos, como ele ordenou, é um amor humilde e quebrantado. Os desejos dos santos, independentemente da sua intensidade, são desejos humildes. Sua esperança é uma esperança humilde e quebrantada. A sua alegria, mesmo quando indizível e repleta de glória, é uma alegria humilde, quebrantada e contrita. Pai, nos faça assim, para a Tua glória e para a nossa alegria final em Ti. Que nós possamos agora mergulhar no que a Tua palavra fala sobre ter um coração zeloso por Ti. Nada mais do que esse salmo mostra é que Davi realmente tinha um coração que tinha um zelo pela Sua glória, e ainda assim ele viu, ó Deus, como o pecado zombou do Teu nome, desprezou o Seu nome. Nos faça assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Come to